Senhores candidatos, eu peço a sua especial atenção com este julgamento, com este recurso especial que vamos analisar, porque ele foi tratado no tribunal pela sistemática, dentro da sistemática dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão. E o que significa que tenha sido pela sistemática dos recursos repetitivos? Isso implica que nos estados, nos tribunais dos estados, nos TRFs das respectivas regiões, onde existiam recursos semelhantes, com conteúdo semelhante ao que foi analisado aqui neste recurso especial, esses recursos que ficaram sobrestados nos estados, aguardando o julgamento deste recurso repetitivo, eles seguirão necessariamente a mesma sorte de decisão deste RESP. Então serão muitas as sentenças, os acordos nos tribunais regionais, os tribunais estaduais, dos estados federados, que vão seguir a mesma decisão. A partir de agora, o tribunal tem um pensamento firmado sobre esse assunto e lógico que ele vai despencar nas provas, nos exames e nos concursos. Essa é a maior importância para o nosso interesse como candidato. Você que é candidato, eu sou junto com você, junto na sua preparação, nos seus estudos e na sua caminhada até a sua aprovação. Então tenhamos atenção especial com este tipo de julgado. Eu sempre chamo a sua atenção nesses casos, porque é um julgamento que muito, mas muito provavelmente estarão presentes nas provas em que se cobrarem direito administrativo. Vamos para elas. Vamos entender uma situação aqui que o STJ firmou um entendimento um tempo atrás e neste julgado está sendo feito um realinhamento de jurisprudência. Isso significa o quê? Neste caso concreto, vai alterar o entendimento exarado pela Corte no julgado anterior? Não, não vai alterar. O que vai é agregar uma situação nova que não havia sido prevista no julgado anterior e neste RESP, no presente julgado que estamos analisando, será agregada uma situação concreta nova e que vai dar novos contornos ao entendimento anterior, sem alterá-lo em nada. Então vamos lá, vamos entender aqui. Vamos renovar a informação de que o RESP que estamos analisando, o recurso especial, ele é de 1 milhão, o número dele é 1.769.306, com origem no estado de Alagoas. O julgado anterior, em que firmou a tese já existente no STJ, que está sendo realinhada, é o RESP também, número 1.244.182 da Paraíba, publicado no informativo 531 do STJ. Entendendo a situação, no julgado da Paraíba, que foi o primeiro, com origem na Paraíba, ficou consolidado o entendimento da Corte no sentido de que o servidor, seja da ativa, aposentado ou pensionista, que recebe valores a mais da administração pública, e esses valores pagos a mais ocorreu em razão de uma interpretação equivocada que a própria administração fez da lei, e por isso pagou a mais ao servidor, a pessoa beneficiada não está obrigada a devolver. Não tem a obrigação de devolver, a administração não tem nenhum direito de cobrar essa devolução do que foi pago a mais. Por quê? Porque foi a administração pública que interpretou equivocadamente a lei. E isso fez gerar para o beneficiado pelos valores a sensação de legitimidade, primeiro, que o valor pago então estava correto, foi a administração que interpretou a lei, e esses valores pagos gera a sensação de que tudo ocorreu de forma definitiva, não há mais nada a ser corrigido. Então não é razoável que o servidor seja cobrado a devolver o que recebeu a mais nessas circunstâncias. Isso ficou firmado o entendimento nesse sentido lá no julgado da Paraíba. Aqui no julgado de Alagoas, que é o que estamos analisando agora, lembramos que tanto o primeiro da Paraíba quanto este de Alagoas foi julgado pela sistemática do recurso repetitivo, pela primeira sessão do STJ.
Neste julgado ocorreu uma situação até certo ponto parecida com a primeira. Como assim? A administração pública pagou valores a mais a um servidor. E esse valor a mais foi pago agora não em razão de uma interpretação equivocada da lei, mas sim porque a administração pública fez cálculo errado. Um erro operacional, calculou de forma equivocada e por isso pagou a mais. E agora? Será mantido o mesmo entendimento firmado no julgado da Paraíba, de que o servidor não tem a obrigação de devolver? Ou neste caso, por ser um erro de cálculo, supõe-se, portanto, também mais facilmente percebido pelo servidor do que na questão da interpretação da lei? E agora? O servidor tem que devolver? Fica obrigado a devolver esse valor? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Nós vamos mergulhar nesse assunto junto com o STJ e vamos extrair a melhor resposta, a resposta correta para você, para a sua prova, para o seu concurso. E aqui, antes de adentrarmos ao mérito do assunto que veremos neste vídeo, vamos esclarecer um ponto aqui. Eu mencionei aqui agora há pouco a questão da boa-fé objetiva do servidor ao receber valores a mais pagos pela administração quando da interpretação equivocada da lei. Supõe-se existir boa-fé do servidor, a chamada boa-fé objetiva. E o que é isso? O que significa isso? Boa-fé objetiva. Vamos imaginar que num contrato, o pacto realizado via contrato entre duas partes, a boa-fé objetiva significa o respeito ao que ficou pactuado no contrato. A boa-fé objetiva significa exercer o seu direito respeitando o direito da outra parte, sendo leal aos legítimos interesses e direitos da outra parte, sem deixar de exercer o seu direito. E a boa-fé subjetiva, o que significa isso? Bom, aí tem muito mais a ver com um estado psicológico, tem muito mais a ver com a intenção, tem muito mais a ver, em ligação direta, com a ciência ou ignorância quanto à licitude da conduta. Pegamos a diferença? E uma outra situação que convém esclarecer para os colegas é o seguinte: o artigo 46 da Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, ele trata lá das possibilidades de recomposição ao erário dos valores pagos indevidamente. Ocorre que a AGU editou uma súmula, a súmula número 34, que fala lá, me permito aqui a leitura nos seguintes termos. Súmula 34 da AGU é de setembro de 2008. Não estão sujeitos à repetição, leia, devolução, os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Vamos deixar claro que essa súmula da AGU, ela vincula apenas o Poder Executivo. Não vincula outros poderes, legislativo, judiciário, não estão obrigados a observar essa súmula. Mas o STJ vem aplicando esse mesmo entendimento em suas decisões, analisando o caso concreto. Essa súmula, ela vem sendo aplicada pelo STJ, é lógico, sem mencioná-la, porque o entendimento do STJ, ele tem seus próprios fundamentos. Então, a obrigatoriedade de devolução prevista lá e a ampla possibilidade de devolução prevista no artigo 46 lá da Lei 8.112, ela é vista com temperamentos, não é para devolver em toda e qualquer situação. Por exemplo, a súmula da AGU já tira fora a possibilidade de devolução quando o pagamento a mais é feito por equivocada interpretação da lei, feito pela própria administração pública. Feitos esses esclarecimentos, retomamos então ao mérito do nosso julgado, o mérito do RESP que estamos analisando neste vídeo.
para responder à pergunta nuclear que fizemos lá no início. Respondendo a esta pergunta corretamente, você está a par do conhecimento necessário para responder qualquer questão sobre este assunto, porque o principal fundamento da Corte STJ para esta decisão está no núcleo desta resposta. Vamos a ela. Afinal, quando o servidor recebe valores a mais em razão de cálculo feito de forma equivocada pela administração, portanto um erro operacional, um erro material, ele fica isento de devolver esse valor, igual aconteceu lá no informativo 531, no RESP que veio da Paraíba, e que a administração pública fez uma interpretação equivocada da lei, o servidor recebeu a mais e não teve que devolver, porque não é ele que tem a obrigação de fazer essa interpretação. E nem ele tem a obrigação de saber que a interpretação feita pela administração estava equivocada. Portanto, houve boa-fé objetiva do servidor ao receber. Por isso, ele não teve que devolver. E neste caso, quanto ao erro material, o erro operacional, o erro de cálculo, o servidor tem que devolver? A melhor resposta para isso é depende. E depende de quê? Olha, vamos lembrar que lá, quando houve o erro de interpretação da lei, o servidor não teve que devolver, porque a boa-fé objetiva do servidor em receber o valor, ela era presumida. É a administração quem tinha que fazer a interpretação. E, óbvio, fazê-lo de forma correta. Se fez equivocadamente, o servidor não tinha como saber que aquilo estava errado. Aqui, no erro de cálculo, o servidor precisa demonstrar que recebeu os valores de boa-fé e que não lhe era possível ter conhecimento de que aquele valor estava sendo pago de forma equivocada e a mais. Não lhe era possível saber em razão da complexidade do cálculo ou em razão dos seus parcos conhecimentos sobre esse tema, sobre essa forma de cálculo, para identificar o erro cometido pela administração. Ele provando, demonstrando que houve boa-fé objetiva, que ele recebeu de boa-fé, ele não tem a obrigação de devolver, tal como aconteceu e acontece lá no erro de interpretação da lei. Agora, se não demonstrar, se o servidor não demonstrar, não ficar demonstrado ali no procedimento que o servidor estava de boa-fé, aí sim ele terá que devolver na forma do artigo 46 da Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Federal. E na análise deste julgado, o STJ esclarece ainda que agir, pensar de forma diferente, decidir de modo diverso, sem analisar a existência ou não de boa-fé objetiva quando há um erro de cálculo da administração, sem analisar se o servidor recebeu aquele valor a mais de boa-fé ou não, isso permitiria, nos casos em que não há boa-fé objetiva, o enriquecimento ilícito por parte do servidor. Ele sabendo que os valores estavam equivocados, que estava recebendo valores a mais, e mesmo assim não ter a obrigação de devolver, isso permitiria o enriquecimento ilícito do servidor, em flagrante violação ao conceito do artigo 884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco neste mergulho, na análise deste RESP, nesta jornada do conhecimento, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco. A sua presença nos dá mais ânimo para continuar estudando e trazendo para vocês a análise mais tranquila e mais suave dos informativos, dos julgados, dos recursos das Cortes Superiores. Eu peço a você que continue estudando. Esta jornada é nossa, é sua e é minha também. O seu sucesso é uma alegria enorme para nós. Este canal busca suavizar a sua caminhada entre o ponto em que você está até a sua meta final, principal, de ser aprovado no seu exame, no seu concurso, na sua prova. Parabéns por estar estudando e continue se preparando. A sua vez de fazer sucesso, de brilhar nas provas e conseguir a sua meta vai chegar e está cada vez mais perto. Acredite em Deus.